Então, a nossa aula de arte vai falar sobre mitologia na arte. Vamos fazer uma leitura do livro didático e os comentários, e posteriormente vocês vão responder uma questão apenas, tá? Existem algumas questões que são colocadas aí na leitura, no livro, mas elas são mais para que vocês possam fazer uma reflexão, não é necessário responder para mim. A resposta de vocês é ao final da leitura que está sendo feita sobre a questão do mito, da mitologia. A leitura do livro Se Liga na Arte, da página 72 a 73. Nós vamos fazer a leitura até a 71, né? E depois vocês vão responder a questão proposta ao final. Tá bom? Vamos para a leitura, então. Vamos falar sobre mitologias e seus ensinamentos. E vamos avançar também sobre o foco na história e a mitologia inspirando a literatura e o cinema. Depois vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa mitologia com os mitos modernos, né? A gente vai chegar lá para explicar para vocês. Tá? Então, sobrevoo aqui a parte interessante do livro, tá? Mitologias e seus ensinamentos. Cada mitologia é um repertório de histórias e modos de tentar compreender e explicar o mundo e a vida. O que você descobrirá aqui é só uma pequena amostra de algumas das tantas mitologias que existem, relacionadas com produções artísticas da área de artes visuais, música ou cinema. Os mitos geralmente são narrativas simbólicas que explicam a origem de costumes, festejos, rituais e outras experiências nas diferentes culturas. Observe a imagem, o que este banco pode representar, né? Então, o banco é esse da figura abaixo, né? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Quixinauá, né, povo indígena que habita atualmente territórios do estado do Acre, do Amazonas, no Brasil, e também o leste do Peru, em regiões de floresta tropical. Eles se autodenominam Unicuim, e assim como outros povos, têm muito conhecimento sobre a fauna e a flora da região onde vivem. Grande parte desse conhecimento está registrado em sua mitologia. Então, a mitologia é importante para os povos por causa dessa questão de explicar, dar um senso, né, um conhecimento, uma ciência que muitas vezes não é explicado, ou para aquilo que corresponde a uma tradição, costumes do povo, de uma sociedade. Entre os indígenas Kaxinawá, os ritos de passagem demarcam o momento em que as crianças se tornam adolescentes e incluem diversas atividades como sessões de pulo e corrida, com o objetivo de fazer crescer os ossos e firmar os corpos. Um dos ritos é baseado em um mito de criação, segundo o qual o primeiro corpo humano foi criado do tronco de uma árvore, a Samaúma, chamada pelos indígenas de Yubi-Hai. Essa árvore possibilita relações entre a esfera celeste e a aquática e abriga seres míticos como o gavião real e a jiboia. Ela cresce perto do lugar onde mora e mora a grande sucuri mítica, a dona do mundo aquático. Por reunir esses e outros atributos, Samaúma é uma referência para a formação das crianças, que estão virando adultos. A árvore possui qualidades que podem ser transmitidas para elas, como a força e a firmeza, para que não sintam medo e o enraizamento no local onde vivem e o conhecimento para saber crescer, florescer e morrer. Por isso, durante um dos momentos dos ritos, os Kaxinawá constroem bancos de tronco de samaúma para as crianças se sentarem, ok? Então, aí é um exemplo, né? Banco Kaxinawá, coletado entre 1950 e 1951 pelo etnólogo Harold
Schultz. Aí a fotografia é de 2013. Tá bom? Bom, o mito da criação, né? A gente vai ler aqui algumas questões que também são de respostas pessoais, mas vamos passar adiante, tá? Vamos deixar essa questão para outra oportunidade. Vamos falar sobre o foco na história, né? O mito de criação. Mitologias geralmente tentam explicar a criação do mundo e do ser humano. É o caso de um mito de criação do povo maia, civilização que habitou a região da América Central por volta de 2500 a.C., registrado no Popol Vuh, um livro sagrado maia que registra saberes míticos em forma de relatos poéticos. O mito relata que o deus Kukulkan, que tem um corpo de serpente coberto de penas, inicia a criação do mundo ao lado de dois deuses, Huracan, das tempestades, e o Tepeu, do céu. Juntos criam a luz. Depois, a partir apenas da palavra, criam a terra, com a vegetação. Em seguida, criam quase todas as espécies de animais, exceto os humanos. Eles desejavam que alguns dos animais criados pudessem, assim como eles, falar, para que louvassem e lembrassem deles, seus criadores. Entendiam que ser esquecido é, de certa forma, deixar de existir. Tentaram então criar esses seres com barro, porém a tentativa fracassou. Encharcados, desmanchavam-se ou depois de secos rachavam. Além disso, produziam apenas sons incompreensíveis. Então foram jogados de volta na água, onde se transformaram em peixes. A segunda tentativa foi com madeira. Eles entalharam os seres em pedaços de galhos de árvores. Mas os resultados também não foram satisfatórios. Apesar de conseguirem falar, não possuíam sangue, nem suor, e até a seiva e a resina naturais das madeiras evaporaram de seus corpos. Além disso, falavam apenas de si mesmos, esquecendo-se dos deuses que, então, trataram de extingui-los. A única tentativa que deu certo foi com a mistura da água com milho branco e milho amarelo triturados. Os seres humanos, modelados com essa mistura, falavam, mostravam reconhecimento e gratidão aos deuses. Tinham uma visão aguçada e eram muito inteligentes, tão sábios quanto os próprios deuses. Essas duas últimas qualidades, preocuparam os deuses, que julgaram não ser apropriado haver homens com tanto conhecimento quanto eles. Assim fizeram com que sua visão fosse apenas como a de quem vê por um espelho embaçado, e que nenhum deles soubesse sobre tudo. A ideia é a gente ler, né, os mitos de criação, não é o único, são vários mitos de criação. A sociedade, né, ocidental, que adota em quase sua totalidade o pensamento judaico-cristão, entende como a criação sendo obra do Deus revelado na Escritura. Então, para muita gente aquilo também acaba sendo um mito, mas os cristãos, pela fé, entendem que o Criador seja aquele Deus revelado lá na Escritura, no livro de Gênesis, né, que se apresenta ali falando com o primeiro homem, cria tudo, né? Cria os céus, a terra, e depois cria o homem, e depois do homem cria a mulher. Então ali alguns vão entender que seja um mito, mas aqueles que seguem e confessam essa fé creem dessa forma como verdade. Aqui, no caso desse povo, do povo maia, eles tinham, né? O povo maia foi extinto, mas eles tinham essa crença na criação por esse mito, né, dos deuses Huracan, das tempestades, e Tepeu, do céu. Ok? Então, é assim que funcionam os mitos. Vamos adiante na nossa leitura. Então, olha só. E aqui é uma parte que importa para a gente, né? A mitologia inspirando literatura e cinema. Algumas mitologias foram preservadas desde a antiguidade, por meio de registros escritos
e de pesquisas e inspiraram diferentes produções culturais e artísticas. É o caso das mitologias nórdicas. Observe a imagem abaixo, extraída de um filme conhecido, um conhecido filme. Você assistiu a esse filme, né? Sabe do que ele trata? É aqui, o escritor e pesquisador de mitologias e línguas antigas, John R. Tolkien, 1892-1973, lançou em 1954 a obra literária Senhor dos Anéis, que tem a mitologia entre suas fontes e serviu de base para a trilogia cinematográfica de mesmo nome. A história se passa na Terra-média, um universo mágico criado por Tolkien e habitado não apenas por humanos, mas também por anões, elfos, hobbits e magos, presentes na imagem abaixo, e outros seres inspirados em diferentes mitologias. O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, direção de Peter Jackson, Estados Unidos, 2001. Aí um fotograma, né, que é foto de uma imagem. Né? Ok? Então, no caso aí do Senhor dos Anéis, a trama se desenvolve em torno de um anel capaz de exercer poder sobre todos os seres, criado por Sauron, o Lorde das Trevas. O universo criado pelo autor remete à época medieval, com reis, cavaleiros, músicas características e batalhas travadas com espadas, lanças, machados e outras armas da época. Isso tudo se reflete na trilha sonora e na construção das imagens, na escolha das locações, na caracterização dos personagens. O primeiro filme começa pela música, com a tela ainda preta, enquanto são exibidos os créditos iniciais. Ouve-se um canto coral que lembra cantos sacros medievais. Então, um sussurro em língua élfica, né, dos elfos aqui no caso, né, produzido por outra voz, diz que o mundo está mudando e isso pode ser percebido na água, na terra e no ar. Quando a voz élfica e o canto param, prossegue apenas o som de instrumentos de orquestra. A voz que traduz completa, dizendo que muito do que existia se perdeu e não há mais ninguém vivo que se lembre. Podemos interpretar que essas falas iniciais, cuja dramaticidade é intensificada pelo canto coral e pelos sons da orquestra, de certa forma já remetem aos mitos que podem guardar saberes relacionados à natureza. A trilha instrumental segue sintonizada às imagens e à voz narradora que compõe uma espécie de prólogo do filme. Uma mudança marcante na música ocorre quando o mago Gandalf chega ao condado dos Hobbits para caracterizar esse local, junto com imagens que mostram ações do dia a dia no condado. Soa uma música leve e animada, na qual se destaca o som do bodhran, um tambor de origem antiga, que hoje é usado por grupos que tocam músicas de origem celta. Então aqui é uma imagem desse tambor, instrumento de percussão. Ok? Outro aspecto musical marcante na trilogia são as canções vinculadas a um personagem específico, como no terceiro filme, em que o Robert Pippin interpreta uma canção enquanto passam imagens de uma batalha. Uma música pode ser cantada por um personagem que está vivendo toda a história, pode intensificar sua dramaticidade e dar destaque para a letra da canção. Aí uma cena do Senhor dos Anéis, né? Sociedade do Anel, mais uma cena, um fotograma, né? Em relação aos aspectos visuais do filme, uma referência importante são
os livros originais de Tolkien, que faz centenas de desenhos e ilustrações para a sua obra literária, incluindo as capas dos 3 livros da saga em questão, retratadas a seguir. Você já leu alguns dos livros da série literária O Senhor dos Anéis? Se não leu, tome como base as descrições acima e reflita. Quais os elementos das narrativas você conhece nas capas dos livros apresentados abaixo? Você acha que a capa dos livros conseguiriam sintetizar as histórias? E por quê, né? Pessoal, essas questões não precisam responder, tá? A nossa atividade mesmo vai ser relativa à mitologia moderna, né? Dos super-heróis. Aqui a gente vai fazer uma leitura rápida sobre a mitologia grega, tá? Para a gente compreender um pouquinho sobre isso, tá? Os mitos representam forças que não podem ser totalmente dominadas pela racionalidade humana. São narrativas que buscam explicar o inexplicável e dão vida a entidades sagradas que se assemelham aos humanos em seus conflitos. Também encontramos conflitos humanos, personalidades fortes e relações complexas na mitologia grega. Dentre os deuses gregos, Zeus é um dos mais conhecidos e também o mais poderoso. Ele é o rei dos deuses e dos homens, posição que assumiu ao tomar o poder de seu pai, o titã Cronos. Zeus divide o comando do universo com seus 2 irmãos, Poseidon, deus dos oceanos, e Hades, que impera no reino dos mortos. Antes dessa divisão, a Terra era dominada pelos titãs, deuses primordiais da origem do mundo. Na história contada pelo escritor estadunidense Thomas Buffett, 1796-1867, em O Livro de Ouro da Mitologia, Deus foi salvo por sua mãe de ser devorado por Cronos, tempo, né? O deus do tempo, a divindade do tempo, do tem a palavra cronômetro, cronológico, bem conhecido para nós, que já tinha feito isso com seus irmãos. Cronos, após beber uma poção, vomita todos os filhos que tinha devorado. E então Zeus acaba por destroná-lo e passa a imperar nos céus, dominando a chuva, os raios e os trovões. Em geral, as histórias desses mitos são metáforas para algum ensinamento. Não devem ser entendidas no sentido literal. O que está querendo dizer aqui, gente? Basicamente é o seguinte: o homem tenta explicar aqui de uma forma mítica, né, a criação, o comportamento humano e tudo mais, já que ele não quer se colocar como ele mesmo sendo o responsável pelo que ocorre na Terra, né? Inclusive sobre as virtudes e os defeitos humanos. Vamos encontrar isso quando estudamos mais a fundo a mitologia grega, que lá na frente vai ser absorvida pelos romanos, com uma pequena diferença. Eles pegam o nome dos deuses, né, gregos e batizam com nomes romanos. Qual sentido simbólico você identifica nessa passagem do mito de Zeus na sua família? Do mito de Zeus e sua família, né? Aquela ideia de que o pai vai devorar os filhos, né? Titã, né? Vamos lá. Também é uma questão só retórica, você não precisa responder isso não, só faça uma reflexão, tá? A mitologia grega foi adotada pelo Império Romano na Antiguidade Clássica, nós falamos, o que contribuiu para a sua difusão. Embora com nomes romanos, uma das principais formas de difundir os mitos por meio da representação artística de seus deuses, já nos tempos em que essas mitologias eram parte das religiões praticadas. Artistas se dedicaram a compreender que eram os deuses e como eles poderiam ser personificados. A gente tem que compreender aqui a ideia de que essa antiguidade grega, né, foi absorvida pelo Império Romano. Se nós formos olhar a história, vamos ter basicamente alguns impérios governando o mundo conhecido em seu tempo. E o primeiro grande império que apareceu governando isso tudo foi o Império Babilônico, né? Foi a Babilônia, na Antiguidade também, né? Bem antes daí do Império Romano.
depois do Império Babilônico, que foi conquistado ali com o rei Nabucodonosor, né? Esse Império Babilônico cai e vem o Império Persa, ou Império Medo-Persa, né? A Média e a Pérsia. Então, esse Império Medo-Persa, ele vai, por um tempo também, governar o mundo, vai ser o maior império, e esse império vai cair para os gregos. Então, Alexandre o Grande, ele toma esse império e o império grego, os gregos passam a ser os governantes do mundo. Alexandre da Macedônia, dá toda aquela região como uma grande Grécia. Se quiserem ver alguma parte disso, um filme interessante para assistir é 300. Né? 300 vai contar a história da Batalha das Termópilas, em que um rei, né, com 300 soldados, rei Leônidas, com 300 soldados, com 300 homens ali, ele resiste bravamente a um ataque do Império Persa, de dezenas de milhares de homens, e essa batalha se torna um marco aí para, não só essa batalha, né, mas essa é uma das batalhas ali que mostrou o valor dos gregos naquele tempo. Em seguida, cai o Império Grego e entra o Império Romano. Então, o Império Romano conquista e passa a ser o maior império. Depois do Império Romano, se nós formos analisar, né, o Império Romano vai cair, vai se fragmentar, e não acontece de um outro império após o Império Romano governar o mundo como foram esses 4 impérios iniciais que nós mostramos. Aí sempre houve um domínio dividido. Então, a mitologia foi adotada pelo Império Romano na Antiguidade. Tá? Então, isso que aconteceu. Eles pegaram a mitologia grega e trouxeram para o Império Romano. Então, até por volta dos anos 400 a.C., a produção artística na Grécia não era composta de esculturas e templos grandiosos como ficou mais tarde conhecida. Até então, a cerâmica era a técnica mais utilizada. E nessa época começaram a surgir as imagens figurativas, como vemos nesse vaso. Então, um vaso aqui, ó, vaso grego, né? Então, 440 a.C., terracota, né? Está aqui, terracota. Então, está no Museu Metropolitano de Nova York, Museu de Arte, né? Esse material está na página 68 do livro de vocês, tá? Estou fazendo aqui para apresentar, mas vocês têm no livro, podem acompanhar a leitura. Assim, as peças utilitárias gregas retratavam as crenças daquele lugar naquela época. Duas técnicas foram muito empregadas na produção de cerâmica grega, a cerâmica com as figuras em preto e a cerâmica com as figuras em vermelho. A cerâmica, quando queimada, ganha um tom avermelhado, e para ficar com áreas em preto, ela precisa ser pintada. No vaso da imagem, a página anterior, a pintura se concentrou no fundo da figura. A mitologia grega também foi tema de obras de grandes pintores europeus, diferentes épocas. Essa é uma pintura do artista italiano Caravaggio, que viveu de 1571 a 1610, que representa um popular mito grego. Trata-se da história de Narciso, um jovem belo e admirado por muitas ninfas, as quais desprezava, e como vingança uma delas pediu que uma deusa o amaldiçoasse, para que ele provasse o mesmo veneno do menosprezo. E assim aconteceu, quando o jovem, ao ver a própria imagem refletida em uma lagoa, apaixonou-se por seu reflexo. Depois de muito tempo, Narciso acabou definhando na margem da lagoa, olhando para o próprio reflexo e esperando que seu amor fosse correspondido. Dizem que nunca acharam o corpo de Narciso e que no local onde ele morreu surgiu uma flor roxa rodeada de pétalas brancas, que recebeu seu nome. A ideia de narcisista, por exemplo, é alguém que tem um excesso de admiração por si mesmo, né? Aquela pessoa que fica se admirando a si mesma, então são narcisistas por causa dessa personagem. Além dos deuses, muitos outros seres habitam a mitologia grega.
criaturas com metade do corpo em forma de forma humana e metade em forma de animal. Heróis, semideuses, filhos de Deus com humanos, monstros diversos, todos seres fantásticos que povoam a imaginação de quem descobre suas histórias de aventuras e talvez seja por isso que há séculos essas narrativas inspiram produções artísticas. Então essa é interessante que nós vamos conhecer, né, no cinema, em filmes. Vou passar algumas cenas para vocês assistirem aqui. Bom, então a atividade de vocês aí está na página 71, tá? Então, a mitologia nos heróis contemporâneos. Então vocês vão fazer a leitura desse texto, né? Eu vou fazer a leitura aqui, mas vocês podem reler. Um homem com uma força extraordinária, capaz de feitos que nenhum outro seria capaz. Uma incrível lutadora, nascida e criada em uma terra de mulheres guerreiras. São personagens já modernos, né? Um velocista capaz de correr mais rápido do que qualquer homem, como se tivesse asa nos pés. Ao ler essas descrições acima, você pode pensar que se trata do Super-Homem, da Mulher Maravilha e do Flash, super-heróis das histórias em quadrinhos, e mais recentemente do cinema. Porém, as descrições se referem a três figuras da mitologia grega: o semideus Hércules, Hipólita, a rainha das Amazonas, e Hermes, um dos deuses olímpicos. Olímpico aqui, pessoal, deuses do Olimpo, lá o Olimpo grego, né? Essas aparições servem tanto para os super-heróis quanto para os seres mitológicos. Por quê? Os personagens das histórias em quadrinhos e do cinema, profundamente influenciados pela mitologia, principalmente grega, né? O fenômeno de criação de super-heróis começa de forma significativa em 1938, quando Jerry Siegel, que veio de 1914 a 1996, e Joe Shuster, 1914 a 1992, criaram o Super-Homem, Superman, né? Baseado em Hércules, da mitologia grega, procurando adaptar as principais características do mito grego para o público final dos anos 1930. Hércules era um semideus, filho de Zeus, com a mortal Alcmena. Uma de suas histórias mais conhecidas são os 12 trabalhos de Hércules. Hera, esposa de Zeus, furiosa com a traição do marido, tentou matar Hércules quando ele ainda era um bebê. Anos depois, ao descobrir que ele estava vivo, ela impôs ao herói o cumprimento de 12 tarefas consideradas impossíveis, certa de que ele não sobreviveria ao desafio. Hércules matou monstros, enfrentou animais ferozes, moveu cursos de rios, destruiu montanhas, lutou contra gigantes, trouxe seres de volta ao reino dos mortos, entre outras façanhas. Após todos esses feitos, Hércules foi recebido no Olimpo por Deus e tornou-se imortal. Victor, você não está preso aqui. Você pode ter uma vida, pode ter mais que... Você fica aqui se lamentando. Eu estou processando. Consigo acessar tudo, mas não consigo organizar. Ainda não. Mas se trabalhasse comigo e tivéssemos um motor variável... Poderia fazer com outras pessoas o que fez comigo. Não. A caixa vai ficar escondida. Se visse o que estamos aprendendo com a nave kryptoniana, eu acho que o motor variável pode se integrar à energia dela, se potencializar. Mas alguém sabe? O quê? No laboratório. Alguém sabe que eu estou vivo? Eu não achei que estivesse pronto para... Para quê? Para verem um monstro? Você não é um monstro. Engraçado você achar que eu falei de mim. O que eu fiz? Eu perdi a sua mãe naquele acidente. Eu não ia aguentar perder o meu filho. Mas perdeu. Tem uma língua aqui na minha cabeça que eu não falo. Não é só digital. É alienígena. Todo dia eu acordo diferente. Modificado. Como é que você... Eu não fazia isso ontem à noite.
Desde que recebemos visitas de Krypton, o mundo espera a próxima invasão alienígena. Agora me pergunto se sou eu. Então, vocês assistiram a uma cena do Ciborgue, né? Esse Ciborgue, ele é comparado a um dos deuses do Olimpo, tá? Então, alguns heróis contemporâneos são inspirados em deuses mitológicos. Um desses super-heróis é o Ciborgue. Esse Ciborgue que vocês viram aí, atual membro da Liga da Justiça, possui como habilidade corpo cibernético, que permite força, resistência, durabilidade super-humanas, sentidos ampliados, né? Além de possuir inúmeras armas em seu próprio corpo. Possui poderes semelhantes, guardando-se as proporções do tempo e da tecnologia, né? Evidentes, ao de Hefesto, o deus dos metais. Então, era um metalúrgico, né? Nós conseguimos comparar o que existia na antiguidade, há 2.500 anos, e o que nós temos hoje. Em termos de tecnologia, evidentemente que o ciborgue é bem mais avançado. Tá bom? Então, a atividade de vocês é: escolha um super-herói contemporâneo, faça um comparativo entre ele e um dos deuses ou dos semideuses da antiguidade clássica. Comente sobre os seus poderes ou personalidade, luta pela justiça. Tá? Você pode também fazer o seguinte: eu vou falar sobre um super-herói. Eu gosto do Batman, por exemplo. Qual semideus ele era responsável, né? Lembra lá o Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Tem uma coisa, parece assim, com morte, né? Que divindade era essa? Faça uma comparação, faça um comparativo, né? Entre essa figura, o outro, Mulher Maravilha, Aquaman, The Flash. Então, são vários que você pode comentar e fazer aí, deixar a sua atividade registrada, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos lá.